fortalecido para uma final, né? Vamos mostrar também o Clube do Remo. Após a vitória contra o Coritiba, o Leão se manteve invicto na Série B. E como tudo está dando certo, os azulinos já começam a falar em acesso. Eu tenho certeza que se a gente manter isso que a gente tem feito no começo do campeonato, a gente vai brigar assim até o final por esse acesso. Bora lá para a pergunta da nossa interatividade, valendo um super kit do Troféu Camisa 13 já na sexta-feira. Você, torcedor bicolor, acredita no título da Copa Verde hoje à noite contra o Goiás? Eu quero a tua participação, torcedor bicolor. Participa com a gente, envia sua mensagem para as nossas redes sociais, para o nosso WhatsApp aí na tela para você, 984017422. Lembrando que todo mundo que participar ao longo desta semana, na sexta-feira, também concorre a este super kit na tela para você. Tem também o meu Instagram pessoal, hein? @paulamarrocos_, @paulamarrocos_, para que você possa mandar sua mensagem. Daqui a pouquinho a gente tem um espaço que eu mando um abraço para você. Eu sei que você gosta, eu adoro. Então participa e já começa, porque o nosso Camisa 13 de hoje já está no ar e o melhor tá só começando. E a gente vai começar falando do Goiás. A equipe esmeraldina finalizou ontem os preparativos para a decisão da Copa Verde, que será hoje à noite. O técnico Wagner Mancini afirma que vai usar força máxima para essa partida. Bora ver. Agora é decisão. O Goiás volta ao Serra Dourada esperando casa cheia na final da Copa Verde. No jogo de ida, no Mangueirão, o Paysandu não conseguiu furar a defesa esmeraldina, 0-0 no placar. Foi o terceiro empate seguido nesse confronto, que aconteceu outras duas vezes na Série B do ano passado. A última vitória do Verdão sobre o Papão foi justamente na conquista do seu último título na final da Copa Verde de 2023. O Goiás venceu em Belém e em Goiânia, com 11 mil torcedores no estádio da Serrinha. Chegou o momento de retomar a força no estádio Serra Dourada. Chamar o torcedor para que quarta-feira lote o Serra Dourada é importante para a gente, um título sempre é importante em todos os sentidos, para que a gente tenha uma força extra, é um jogo muito importante para todos nós, para que a gente também possa, dentro da nossa temporada, melhorar dia a dia, né? Entre Série B e Copa Verde, o treinador precisou administrar o desgaste dos jogadores na última rodada. Derrota para o América em Belo Horizonte. Alguns titulares ficaram no banco, como Juninho, Arthur Caíque e Lucas Ribeiro. A ideia é ter o time mais preparado fisicamente na decisão. Nada relacionado a se poupar jogador. Em todos os clubes onde eu passo, eu sempre digo isso, eu não poupo o jogador. O jogador tem que estar acostumado a jogar todas as partidas. Existem alguns momentos que a gente fica impossibilitados de escalá-los, e hoje foi isso com alguns deles. Por um lado, pouco tempo de preparação. Por outro, a vantagem de decidir em casa. A corrida por um troféu que pode até ter seu tamanho questionado, mas vale muito para o Goiás. A chance de voltar à Copa do Brasil em 2026. Informações do Goiás e agora a gente vai falar do Paysandu, que vai deixar de lado a Série B e focar com certeza na Copa Verde. E hoje à noite, contra o Goiás, vale o título. Apesar do momento no Brasileiro, o grupo bicolor fala em união para conquistar o pentacampeonato da competição regional. Bora ver. Com o segundo comando técnico no ano e com desempenho fora do planejado, o Paysandu vive o início de campeonato brasileiro complicado. Mas a Série B vai precisar ficar um pouco de lado, porque hoje o Papão tem decisão pela Copa Verde contra o Goiás. Vamos ter que ter muita inteligência emocional, inteligência de jogo, né? Quanto antes a gente assimilar o jogo, melhor para a gente. Né? E vamos para os duelos individuais, né? Vamos propor
propor quando tiver que propor o jogo. Aí, se tiver que daqui a pouco esperar um pouco mais, né, até a gente acredita que eles vão se impor um pouco mais lá em casa. Mas, como eu falei, assimilar o contorno do jogo, a gente entender para que a gente, né, possa ter lucidez nas ações e fazer o que precisa ser feito para ser campeão. Com algumas dúvidas e baixas no elenco, a preocupação do torcedor é pela escalação que será definida por Luizinho Lopes. Independente de quem entrar, né, a gente sabe que vai dar conta do recado, vai fazer o que precisa ser feito, né, mas vamos aguardar um pouquinho aí, ele tem a equipe em mente, mas não temos dúvidas que, como eu falei, quem entrar, né, vai suprir, vai corresponder à altura para que a gente possa performar e conquistar o nosso título. Nos preparativos para o segundo jogo consecutivo fora de casa, dessa vez pela Copa Verde, o Paysandu realizou treinamentos na segunda e na terça-feira no CT do Vila Nova. Para passar pelo Goiás, hoje, na fase final da competição, o Papão precisa superar a fase incômoda de 5 jogos sem vitória. No jogo de ida em Belém, o placar ficou no 0-0, ou seja, sem vantagens. Agora, se não tivermos um vencedor em 90 minutos no estádio Serra Dourada, a decisão seguirá para as penalidades. Apesar da má fase, o grupo está unido, elemento importante para a virada de chave no ano. Essa união do grupo faz com que a gente se feche ainda mais no momento que a gente está passando na Série B, né, para que a gente possa ir mentalmente fortalecido para uma final, né, porque no meio dessa turbulência a gente tem uma final contra uma grande equipe, uma final de cenário nacional. Todo dia, todo time que chega numa final como nós chegamos, né, e ter condições de ter 3 títulos, né, no início do ano. Acho que, como eu falei, não é qualquer equipe, né, do Brasil que tem essas condições que a gente está tendo. Tá aí o Matheus Nogueira, arqueiro bicolor, que já teve a experiência de jogar pelo Paysandu na Copa Verde e mais uma vez estará aí defendendo o gol do Paysandu. Bora chamar Zaire Filho para a gente falar a respeito dessa partida de logo mais. Está todo mundo na expectativa. Tudo certo, Zaire? Oi, Paula, bom dia. Tudo bem? Você de verde aí? Verde Esperança aí. Torcida do Goiás fica satisfeita, não. Esperança para o Papão hoje à noite, Zaire. Legal. O que a gente pode esperar dessa partida? Pois é, bom dia para você que também já está acordado com fome de bola e que também almoça com fome de bola, prestigiando aí o vice-líder de audiência no mês de março, hein? Audiência qualificada, nosso agradecimento carinhoso a você, amigo telespectador. Para os bicolores, chegou o grande dia, hein? É a 9ª decisão do Paysandu na Copa Verde. Decisões da história, o Paysandu participa de 8 e hoje vai completar 9 disputas diante do Goiás. Goiás que tem uma conquista, o Paysandu tem 4, tenta o pentacampeonato. Bicolores desde domingo, lá em Goiânia, foram de Ponta Grossa para Curitiba, de Curitiba para Goiânia, treinaram lá no CT do Vila Nova. Ontem fizeram o apronto, encerrando os trabalhos de campo. O Paysandu não terá o Jefferson Quintana, o capitão e líder, embora não venha tendo atuações regulares aí que convençam, mas é desfalque hoje no time comandado aí pelo Luizinho Lopes. O argentino Joaquim Noídio finalmente vai começar uma partida. Ele que chegou já há algum tempo em Belém, apenas vinha compondo o banco de reservas, entrou e não decepcionou lá no jogo de Ponta Grossa no último fim de semana. PK tem possibilidades também de voltar à equipe, mas Edilson pela direita e o jogador, o Brian Borges, pode também aparecer improvisado como lateral esquerdo. Não improvisado porque ele já atuou nas 2 partidas, é um eclético. Em verdade, o Brian Borges se dá bem em outras posições, inclusive no meio de campo. E o Rossi, hein? O grande ídolo bicolor, a referência hoje no ataque, o jogador que leva, que empurra, carrega o time às costas, que ficou em Belém se recuperando, não foi a Ponta Grossa, está em Goiânia, treinou normalmente na segunda e na terça-feira e praticamente tem presença garantida hoje, provavelmente ao lado do Nicolas e também do Borassi. Vamos arriscar um Paysandu hoje com Nogueira, Edilson, Novilho, Luan Freitas e PK, o Brian, Martínez, Vargas e o Marlon, Rossi, Nicolas e Borassi. E por falar em Campeonato Brasileiro da Série B, estamos falando evidentemente de Copa Verde,
É bom dizer que ontem à noite nós tivemos o Atlético de Goiás empatando com o Cuiabá em 1-1 e o Volta Redonda empatando com a Ferroviária de Araraquara em 0-0. O que significou esses resultados aí para o chamado G4? Nada ainda do que era ontem. O Atlético continua em primeiro com 9 pontos, o América Mineiro é o segundo também com 9, o CRB o terceiro com 9 pontos e o Remo em quarto lugar com 8 pontos, rigorosamente empatado com o Avaí, mas ganhando no critério de menos cartões amarelos tomados na competição. Paula Marrocos. Valeu, Zaire. Daqui a pouquinho você volta para a gente falar mais detalhadamente aí do Leão Azul. Agora nós vamos chamar Lemos Júnior aqui no Camisa 13 com um recado para você. Deixa comigo, se você precisa de peças ou motores, é com a Comep. Lá você encontra as melhores ofertas e os melhores preços para a clientela do interior do estado e da capital. Comep é a loja mais completa, fica na rua Doutor Assis, ao lado da Catedral da Sé, Cidade Velha, número 44. Anote o telefone, 32420047. Roda o vídeo. Se você encontrar uma loja com motores diversos e grandes betoneiras, hélices de barco e roçadeiras, compactadores de solo e rabetas, saiba que você só pode estar dentro da loja da Comep. Aqui tem tudo o que você precisa em motores, peças para embarcações e também equipamentos para a construção civil. São 23 anos em Belém, oferecendo os melhores produtos e preços da região que você só encontra aqui. Visite a Comep, que está localizada bem ao lado da Igreja da Sé, na Doutor Assis, número 44, na Cidade Velha. Ou entre em contato conosco pelo fone 91 32 42 00 47. Comep, credibilidade é a nossa força. Essa é a nossa história. E agora a tua participação, você que está participando da nossa interatividade, da nossa pergunta do dia, bora aqui na tela do C13. Meu papão vai trazer esse penta, estou confiante, pra cima. Somos o Papa Títulos do Norte, é o Calbi em Maracanã participando com a gente. Um beijo, querido, muito obrigada pela mensagem, pela participação. Apesar de um jogo muito difícil, acredito que o papão trará o penta na bagagem. É o Marcelo Monteiro, na Cremação, participando com a gente. Um beijo, Marcelo. Muito obrigada aí pela mensagem. O Lobo vai ser pentacampeão hoje no Serra Dourada. Vai ser mais bonito ainda. E vamos para cima, Paysandu. Isaías da Cabanagem também já deixando o registro dele por aqui. Beijo para ti. Acredito que o Papão tem condições para ganhar e levar mais uma taça para a coleção. É o Carlos Campos em Barcarena. Beijo, Carlos. Muito obrigada pela mensagem. Vamos lá para mais uma. Hoje o nosso Papão vai ser campeão da Copa Verde, se Deus quiser. É o Edinaldo participando com a gente. Um beijo para você, querido. Muito obrigada pela mensagem. Muito obrigada a todos que já enviaram as suas participações e continuem enviando aí as suas mensagens para a gente através do nosso WhatsApp, tá bom? Agora, bora com a capa do Bola de hoje, nesta quarta-feira, aqui na tela do C13. Dá teus pulos. Paysandu deixa de lado o início conturbado na Série B para buscar o título da Copa Verde em duelo final com o Goiás no Serra Dourada. Todas as informações, os detalhes vocês conferem então nas páginas 6 e 7, falando aí do Bicolor do Norte. Mas aqui em cima, Botafogo mede forças com o Estudiantes na Libertadores. E ao lado, Tite desiste de treinar o Corinthians e anuncia pausa na carreira. Todas as informações aí a respeito do professor, você também confere dentro do Bola de hoje. Lembrando, hein, o Bola é o seu caderno de esporte, que vem sempre encartado no Jornal Diário do Pará. Garanta agora mesmo o seu. Agora, intervalo, não sai daí, porque no próximo bloco nós vamos falar do Clube do Remo. Após a vitória contra o Coritiba, o Leão se manteve invicto na Série B. E como tudo está dando certo, os azulinos já começam a falar em acesso. Não sai daí, já já a gente está de volta. Eu tenho certeza que se a gente manter isso que a gente tem feito no começo do campeonato, a gente vai brigar assim até o final por esse acesso. De volta, pessoal, de volta com o seu Camisa 13. Olha aí para você o nosso QR Code para você ir direto para o tc13.dol.com.br. Ronald, 3.
Isso mesmo. O atacante da Tuna foi autor dos 3 gols. Um desafio. Ronald ainda fala com alegria da partida. Intenso, né? Porque o nosso time é bem intenso no jogo. Então, o que a gente tem é trabalhar, né? Continuar trabalhando para poder pegar o trem aqui dentro de casa, onde a gente é muito forte. Quanto com a torcida, né? Que é o nosso 12º jogador, vai fazer muita... É muito importante eles estão aqui presentes para poder a gente conseguir ganhar do trem aqui dentro de casa, onde a gente é muito forte. Já na expectativa aí de mais uma partida na Série D para a Águia Guerreira do Souza. Bora agora falar do Leão Azul. Após a vitória contra o Coritiba, o clube do Remo se manteve invicto na Série B. E como tudo está dando certo, indo muito bem, os azulinos já começaram a falar no acesso. Vamos acompanhar. A vitória azulina sobre o Coritiba em casa foi uma amostra da alta exigência de desempenho da Série B. Após o gol de Pedro Rocha, o Leão precisou contar com as defesas do arqueiro Marcelo Rangel para não deixar escapar os 3 pontos na tabela. A vitória manteve o Remo na invencibilidade da competição. A boa sequência deixou o torcedor em festa no Mangueirão e o clima leve no vestiário. Cara, muito alegre, de muita satisfação, de dever cumprido. A gente entendia que era um jogo contra um dos que estavam à nossa frente, a gente precisava ganhar, um jogo divisor de águas, vamos dizer assim, e a gente mostrar mais uma vez a nossa cara dentro do campeonato, do Clube do Remo, que a gente estava procurando alcançar. E esse jogo era de total importância vencer. Com 100% de aproveitamento dos jogos disputados em casa e pontuando em todas as partidas, o Remo começa bem a briga pelo acesso. Para quem quer subir, para quem quer almejar coisas grandes na competição, tem que pontuar a toda rodada. Assim como a camisa é muito grande do Remo, tem jogadores de valores, jogadores que estão aqui vestindo essa camisa hoje, que já jogaram Série A, que já jogaram Série B, que já foram jogadores de seleção brasileira, jogaram Libertadores e Sul-Americana. E isso, juntamente com o peso dessa camisa, tende as coisas acontecerem dentro de campo. Então, cara, é dessa forma, humildade, a palavra é humildade, continuar trabalhando muito, focado, que eu tenho certeza que se a gente manter isso que a gente tem feito no começo do campeonato, a gente vai brigar assim até o final por esse acesso. Seguindo a programação e sem muito tempo para descanso, o Clube do Remo realiza hoje pela manhã, aqui no Bainão, o último treinamento em Belém. À tarde, seguirá a viagem para Santa Catarina. Já fora de casa, Daniel Paulista fará os últimos ajustes com a equipe amanhã no CT do Figueirense. O foco é o jogo contra o Criciúma, na sexta-feira, às 7 horas da noite, em busca de manter a invencibilidade na competição. Esse será o segundo encontro entre as equipes na temporada de 2025. Em março, o Clube do Remo foi eliminado pelo Criciúma na segunda fase da Copa do Brasil. Já tivemos a oportunidade de enfrentar esse ano, E a gente sabe da responsabilidade, a gente sabe que a gente pode vencer a partida, se a gente jogar o que a gente vem trabalhando, a gente pode sim vencer essa partida. Com respeito ao adversário, a gente vai lá, assim como todos os outros jogos, a gente busca os 3 pontos. Zaire, uma atenção especial então aí para o Criciúma, Pois é, uma briga de felinos aí, Tigre contra Leão. E a torcida remista está esperançosa aí, de que o Remo possa buscar o troco aí, tirar a forra lá em Criciúma. Lembrando que há menos de um mês o Criciúma, dentro do Mangueirão, ganhou do Remo por 2-1 na segunda fase da Copa do Brasil, deixando os azulinos do Pará de fora da competição. Técnico Daniel Paulista faz o seu apronto, como falou a Eliane agora, pela manhã, no Evandro Almeida, viagem à tarde com destino a Criciúma. O jogo é na sexta-feira, às 19 horas. O Remo não terá o lateral esquerdo Alan Rodrigues, o paraguaio, que tomou do 3º cartão amarelo diante do Coritiba. Sávio, já recuperado, deve ser o titular na lateral esquerda. E a expectativa também é um lado curioso nesse jogo Remo e Criciúma. O Viseu e o Pedro Rocha foram jogadores do Criciúma ano passado. E, curiosamente, o Pedro Rocha, artilheiro do Clube do Remo na temporada, 8 gols, 4 só no Campeonato Brasileiro. O ano passado ele não conseguiu marcar nenhum gol com a camisa do Criciúma, Coisas do futebol. O técnico Daniel Paulista, nas suas entrevistas, demonstra satisfação com a evolução, com o progresso da equipe.
equipe que levou sufoco do Curitiba, nunca é demais lembrar, 1-0, importante os 3 pontos conquistados, mas o Curitiba foi o dono da partida, foi o dominante, né? E o Remo foi o dominado na partida. Mas o importante é que os compartimentos do Clube do Remo, como setor defensivo, se comportou muito bem, aliás, vem se comportando com o Klaus, o William Klaus, e também o zagueiro Reinaldo. O Marcelinho pela direita, Sábio Ceará pela esquerda, e há uma grande dúvida, o Dodô, que questionou, inclusive, gesticulando a sua substituição a 35 minutos de partida no primeiro tempo no jogo com o Curitiba. Há uma expectativa se ele vai ser mantido ou não, se taticamente não deu certo, tecnicamente, mas pelo seu comportamento, reagindo publicamente à sua substituição quando foi trocado pelo Pavani. Portanto, essas são as expectativas, aí as apostas para o time que poderá começar jogando. É muito provável que o Pavani possa começar jogando, embora a ideia do Daniel Paulista em relação a Dodô e Pagani é que o Dodô é um jogador de mais articulação, mais versátil, é um homem que aproxima mais dos atacantes, o que não faz o Pavani. Vamos aguardar. O importante é que o Remo dormiu e amanhece como 4º colocado no geral do Campeonato Brasileiro e vai a Criciúma exatamente defender essa posição privilegiada, chique, não é? Que dá prestígio, o Leão no G4 e falando muito em Série A no próximo ano, Paulo Amaral. Valeu, Zaire. Até amanhã. É isso mesmo, até amanhã. E agora, bora falar da mais popular premiação do esporte paraense. O Parazão não terminou, o Leão e Papão estão na grande final e você ainda pode votar nos seus melhores do campeonato e escalar o seu time para o Troféu Camisa 13 ano 33. Está na hora de escolher a camisa top 13, o gol placa 13, o clube mais querido, a torcida top 13 e muito mais. E se já votou, não pare, hein? Vote cada vez mais. Acesse agora mesmo tc13.dol.com.br ou o QR Code que aparece aí na sua telinha e participe desta grande celebração do esporte no Pará. O Troféu Camisa 13, você já sabe, a mais popular premiação do esporte paraense com realização de RBA TV, afiliada Band e oferecimento de Fibra, pós-graduação de excelência que forma grandes profissionais, Grupo Mônaco, Hospital Beneficente Portuguesa, do passado ao futuro, fazendo parte da sua história, HSM, qualidade e atendimento humanizado em um só lugar, Laboratório Amaral Costa, há 70 anos, especialista em cuidar de você, Lojas Portugal, seu lugar é aqui, e RR Pneus, tem sempre uma RR perto de você. Participe, acesse agora mesmo o QR Code, tá bom? E olha, agora nós vamos para uma ótima notícia para a ginástica brasileira. A ginasta Rebeca Andrade recebeu um prêmio histórico, o Oscar do Esporte Mundial. Bora acompanhar. Conquista histórica para Rebeca Andrade. Das mãos de Cafu, a ginasta recebeu o prêmio Laureus na categoria Retorno do Ano. Rebeca é a nossa primeira atleta da história a vencer o Oscar do Esporte, que neste ano completa 25 edições. Após 3 cirurgias no joelho, ela voltou nos Jogos Olímpicos de Paris e faturou 4 medalhas, com direito a ouro no solo. Eu me sinto muito feliz e honrada por receber o meu primeiro Laureus. Estou muito orgulhosa, me sinto muito abençoada pela equipe que eu tenho. E o nosso Camisa 13 de hoje vai ficando por aqui, pessoal. Mas, amanhã a gente volta com muito mais pra você. Te desejo uma excelente tarde. A gente tem um encontro marcado amanhã, quinta-feira. Beijo e até lá!